Neste momento ouviremos o senhor governador do estado, Eduardo Leite. Senhoras e senhores, em situação ordinária, já é fundamental que a gente tenha qualquer diferença política apartada, ao lado, né? Porque a gente tem momentos de eleições em que a gente disputa. Depois de eleitos, nós somos governantes para toda a população, de quem votou na gente e quem não votou também. Naturalmente, isso se reflete na relação que a gente deve ter com os municípios e com o governo federal também. Então, quem apostar na diferença, na divergência, nesse momento vai perder. Quero dizer isso, e eu quero convidar o ministro Pimenta aqui para poder também desejar, trazer essas palavras, essa parceria fundamental do governo federal do mundo. Obrigado, governador. Muito obrigado pela sua gentileza. Senhor vice-governador, presidente do Conselho, Paulinho, nosso secretário executivo, senhores secretários, secretárias, deputados e deputadas, senhores chefes dos poderes, representantes dos diversos setores do nosso Estado aqui presentes. Vou ser bastante breve, governador. Em primeiro lugar, agradecer ao senhor pela confiança, pela parceria. Todos nós temos a dimensão da responsabilidade e da grandiosidade do desafio que temos pela frente. Nenhum de nós esperava enfrentar esse ano uma dificuldade dessa magnitude, que impactou todas as áreas do nosso Estado, não só das atividades econômicas do nosso Estado. E o destino nos colocou nesse momento histórico diante desse desafio. E fui designado pelo presidente Lula para assumir essa secretaria, que nada mais é do que uma ferramenta do governo federal à disposição do governo do Estado, das prefeituras e de todo o Estado do Rio Grande do Sul, das prefeituras que muito precisam dessa parceria, e quero aqui, na pessoa do prefeito Jorge Pozobon, agradecer toda a maneira como a gente tem até agora conseguido conduzir todas as nossas ações, e que nós vamos nos próximos meses, governador, com certeza, com essa unidade, com essa disposição, encontrar a competência, a força, a capacidade de mobilização para que o nosso Estado possa levantar a cabeça, vencer esse enorme desafio e poder seguir em frente. Parabéns a todos os conselheiros, conselheiras, contem comigo e com o nosso governo, com tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado. Senhoras e senhores, estamos saudando o nosso ministro Pimenta, nosso vice-governador, Gabriel Souza, que vai ficar encarregado de presidir, organizar estas reuniões do Conselho do Plano Rio Grande, o secretário executivo do Conselho, que será o ex-presidente da FAMURS, querido amigo prefeito Paulinho Salerno, saudando também aqui a Assembleia Legislativa, presidente Adolfo Brito e cada um dos deputados que estão conosco, nessa solenidade, também representante do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Herman, procurador-geral de Justiça, doutor Alexandre Salles, subdefensora pública geral, Aline Correia Lovato, nosso ex-governador, Arnoldo Vieira Júnior, representante do Tribunal de Contas, conselheiro postal, toda a nossa equipe de governo, as pessoas dos secretários Arthur, Pedro Capelupi, Eduardo Costa, e muito especialmente a todas as representações das diversas entidades aqui presentes e da cidadania, né? Dos cidadãos, pessoas físicas que se incorporam nesse ambiente, nesse conselho, porque, como eu vinha dizendo, numa democracia é fundamental que a gente tenha sempre canais de interação organizados para que a gente possa colocar todos na mesma página. É uma expressão que eu sempre digo aqui para os nossos secretários. Cada um tem a sua rotina, cada um vive o dia a dia de uma forma, trabalhando em cada um dos setores, o setor público, o setor privado, em segmentos, em áreas econômicas distintas. As nossas rotinas são diferentes, portanto as nossas experiências de vida são diferentes,
e os nossos pontos de vista sobre as questões são diferentes. É fundamental, mais do que nunca, quando a gente tem um desafio gigantesco como esse posto à nossa frente, de reconstruir o nosso Estado, não apenas daquilo que materialmente se perdeu, das fontes, das casas, das empresas, dos equipamentos, do que de forma concreta foi levado, mas do ponto de vista da atividade econômica, da moral, né, do ânimo do nosso Estado. Essa reconstrução vai demandar que nós possamos fazer um maior esforço conjunto, um ambiente de cooperação. E, naturalmente, como eu disse, como cada um de nós aqui tem uma experiência, tem uma vivência, tem um ponto de vista sobre os temas, mais ainda a gente vai ter que ter a capacidade de interagir de forma organizada para que nós possamos puxar numa mesma direção. É inevitável que essas diferenças se expressem aqui e ali, que nós tenhamos debates, que nós tenhamos ponto e contraponto, mas é fundamental que o máximo possível a gente consiga trazer aquela convergência mínima para dar velocidade no processo de reconstrução. É fácil de entender. Se nós temos cada um puxando para um lado, as forças se anulam e nós não vamos sair do lugar. Mas se nós formos capazes de, ao interagir, conseguir construir consensos mínimos para puxar numa mesma direção, aí toda essa força que está aqui presente nesse ambiente e que representa uma força muito maior que está lá fora, de pessoas, de cidadãos que estão sendo representados nesse conselho, se nós nos alinharmos para puxar numa mesma direção, nós vamos com muito mais força, com muito mais velocidade atingir os nossos objetivos. Também é natural que no momento como a gente tem depois de uma crise que se instalou para o nosso Estado em função dos eventos climáticos, nós tenhamos um momento de certa ansiedade e angústia nas pessoas, porque há um ponto de interrogação sobre muitos temas, né, sobre como essa reconstrução se dará, se vai acontecer de novo, como estaremos, quais as ações que serão suficientes para que nós evitemos os danos e as perdas de vidas que nós tivemos. Esses questionamentos estão postos aí para todos neste momento. E as soluções, elas vão ser desenhadas por toda essa governança estabelecida, tecnicamente, com apoio da comunidade científica, com planejamento e estruturação desses projetos, mas é muito importante que a gente tenha a compreensão desses projetos por todos e que possamos dar a oportunidade aqui de questionamentos, de provocações, de sugestões, de críticas, eventualmente, porque tudo o que fizermos para o Estado não será aproveitado ou usufruído simplesmente pelo governo ou pelas suas representações, mas pela população como todo. O efeito do que nós fizermos nos próximos anos se fará sentir pelo Estado pelas próximas décadas. E a reconstrução do Estado também não se esgota com o fim deste governo. Daqui a 2 anos e meio, nós já mapeamos uma série de ações que precisam ser empreendidas. Nós vamos ter a oportunidade de apresentar isso ao longo das próximas semanas, de uma forma bem estruturada, a todos. E essas ações compreendem não apenas a reconstrução do que se perdeu, mas a construção melhor, mais resiliente e as intervenções que terão que ser feitas para termos essa resiliência em diversas dimensões. Ou seja, não se trata apenas dos tiques para dar uma visão, né, sobre o que imediatamente vem à cabeça de cada um e que naturalmente deverá constar de um plano de resiliência, todos os sistemas de proteção possíveis de serem implementados para que cidades estejam protegidas e certamente estarão contemplados dentro do nosso plano de ação, mas também
as intervenções em estruturas que signifiquem possibilidades de alternativa quando alguma estrutura se perde. Ou seja, se o setor elétrico tem algum tipo de dificuldade por evento climático, quais são as redundâncias, quais são as estruturas que podem dar suporte para evitar que se fique sem energia em locais críticos? Se nós temos um outro evento climático que coloca estruturas do saneamento em risco, quais são as possibilidades de caminhos alternativos para evitar que localidades muito adensadas fiquem por longo período sem atendimento, saneamento e abastecimento d'água? Se uma ponte está num local que eventualmente tem algum grau de risco, quais são as rotas alternativas que devem estar pavimentadas e mantidas para que, se alguma estrutura venha a se perder, nós não tenhamos o transtorno todo majorado até que se consiga restabelecer aquela ponte, ou seja, quais são os caminhos alternativos. Tudo isso custa muito dinheiro. Nós temos caminhos alternativos, pontes que hoje não existem, que devem ser feitas para poder dotar de estrutura alternativa em localidades que eventualmente tenham ficado isoladas, os sistemas de proteção contra a cheia, tudo isso, moradias naturalmente, realocação de bairros inteiros, de cidades, tudo isso custa muito recurso e o planejamento de tudo isso leva tempo até estruturar cada uma das ações. Mas tem duas coisas aqui que precisam ser consideradas. Primeiro, não podemos ser acanhados no nosso sonho e no nosso planejamento do Estado. É a tarefa nossa, como sociedade gaúcha, diante do que nós estamos vivendo, sonhar e planejar, a partir desses sonhos, cada uma das ações que tragam ao Rio Grande do Sul a capacidade de conviver com essas mudanças climáticas e oferecer o suporte necessário para eventuais outros eventos que venham pela frente. Então nós não podemos nos apanhar. É muito caro, é muito difícil, potencialmente nós não temos esse recurso, como é que a gente faz? Não interessa, nosso papel é sonharmos, estruturarmos os projetos e ir atrás dos recursos e ir viabilizando ao longo do tempo essas ações. Então esse conselho serve para que a gente possa ter estas provocações, compartilharmos o que se está fazendo para que todos, estando na mesma página, a gente consiga diminuir o nível de ansiedade de cada um, porque todos se preocupam com o nosso chão. Esse Rio Grande não é do governo, nem do governador, esse Rio Grande é de cada um dos que estão aqui nesse ambiente. Então o primeiro ponto é: o conselho serve para que a gente sonhe juntos, sonhe alto, sonhe grande e possamos trabalhar por esses sonhos, mas sabendo que as ações são eventualmente complexas e vão ter que se alongar no tempo. Nós vamos precisar da sociedade assimilando esses projetos, comprando este plano junto para que ele perdure no tempo. O que a gente viu em outros lugares do mundo foi isso, né? Depois de experiências, de eventos dramáticos que vivenciaram, levaram 10, 12, 15 anos talvez para poder mostrar com clareza uma mudança, uma virada de chave, né? Não na reconstrução em si, mas a virada de chave para se apresentarem como territórios efetivamente resilientes e reconstruídos em novas bases. E isso leva tempo. A reconstrução mais imediata que nós precisamos para ter uma vida digna, eu tenho certeza vai se fazer numa condição muito mais breve, mas a reconstrução melhor, né, que nos defenda e nos proteja de eventos futuros, essa vai levar mais tempo. Como eu disse, envolve muita infraestrutura pesada e de complexa elaboração. E para poder perseguir isso ao longo de 10, 15 anos, nós temos que entender, passam 3, 4 governos ao longo desse período. E a gente precisa que essa agenda permaneça, que este plano
permaneça naturalmente uma inflexão que governos legitimamente eleitos possam dar ao longo desse período, mas que não seja um eterno recomeço, que não seja troca o governo e não, agora o plano é outro para fazer outras coisas completamente diferentes. E a gente só vai ter a capacidade de poder fazer perdurar um plano para chegarmos lá na frente ao objetivo que desejamos, se nós formos capazes então de representação plural, diversa da sociedade, promover esse entendimento, assimilarmos todas essas ideias e houver a cobrança ao longo de todos os governos, deste governo, que entende a democracia e entende as cobranças que possam ser feitas sem nenhum problema, e dos próximos governos a serem cobrados também, para haver uma mínima continuidade ao longo do tempo. E aí sim, tenho certeza, todos nós estaremos daqui a um tempo olhando para trás, ao longo dos próximos anos, com a certeza de que participamos de um processo que fizemos parte, né, de um processo que terá levado o nosso Rio Grande do Sul a ser um Estado forte e resiliente. Que eu preciso deixar aqui uma mensagem, isso é uma reunião de instalação deste conselho. As próximas reuniões já se darão num ambiente de trabalho, com os fluxos organizados, como o nosso vice-governador apresentou. É claro que um conselho com 160 representantes, e ao qual podem se incorporar eventualmente outros, tem um desafio de organização. Mas a alternativa a isso era fazer um conselho menor e menos representativo. Nós optamos por fazer um conselho maior representatividade. Vai ter um desafio do ponto de vista de organização, por isso que a tarefa da Secretaria Executiva e do Vice-Governador é exatamente poder organizar isso a partir das câmaras temáticas, receber as demandas, as sugestões, as provocações, processar, trazer para o plenário de uma forma organizada. Eu tenho certeza que isso vai dar muito mais legitimidade, vai dar muito mais segurança ao próprio governo, a mim como governador, saber que os temas mais candentes, que mais preocupam o Rio Grande do Sul nesse momento, estarão sendo debatidos com essa pluralidade e diversidade de representações que tem aqui, para que a gente possa colocar a energia, o foco e os recursos para a reconstrução com muito mais segurança, né? Se a gente sabe que tudo foi bem debatido, que se foi construído, que se criou a convergência, a gente coloca recursos com mais força. Se a gente não tem essa certeza, a gente puxa o freio de mão e avança muito mais lentamente. Então, esse conselho tem essa característica. As próximas reuniões já serão dentro de um processo de reuniões de trabalho, mas era importante fazer essa instalação para que todos compreendam o que desejamos, compreendam a importância deste conselho, que não é para simplesmente dizer que tem, que houve, mas para haver claramente a possibilidade da interferência da sociedade, do acompanhamento da sociedade sobre tudo que se está fazendo, e assim possamos então andar com velocidade rumo ao futuro que o nosso Rio Grande do Sul tem e merece ter, porque asseguro a vocês, nós, quem me pergunta, tem medo que o Rio Grande do Sul venha a perder espaço, que as pessoas desistam de estar aqui? Eu digo, pelo contrário, porque se mudanças climáticas são uma realidade, e são, hoje foi o Rio Grande do Sul, amanhã poderá ser outro lugar do Brasil, na América do Sul, no mundo. Mas aqueles que já passaram pelo que nós passamos, certamente têm a oportunidade de se preparar antes e melhor, porque vivenciamos na pele o problema. De tal sorte que o que vier pela frente, quem quiser estar num lugar que estará preparado para o que vier pela frente em termos de mudanças climáticas, terá no Rio Grande do Sul um povo, um governo, uma sociedade preparados para lidar com isso, o que talvez outros lugares que ainda não tenham vivenciado problemas da dimensão que nós vivenciamos, não serão capazes de oferecer, porque não viveram o que nós vivemos.
nós seremos um Estado preparado, nós teremos um Estado com a capacidade de lidar com o que vier pela frente, e assim seremos capazes de oferecer não menos segurança, mas mais segurança para quem quiser viver, investir, empreender. E uma característica do nosso povo é o empreendedorismo, que vai fazer o Rio Grande do Sul se reerguer. O governo oferece alavancas, o governo oferece incentivos, o governo oferece, de alguma forma, instrumentos para que possa haver esse reerguimento. Mas quem vai fazer o Rio Grande do Sul se reconstruir e ser grande como ele tem que ser, não é, como nunca foi, o governo, mas sim o seu povo, a sua gente, os seus empreendedores, que têm esse talento, que têm essa capacidade. E esse fórum se propõe a ser o espaço para que essa interação se dê de forma efetiva, com representantes que nos ajudarão a guiar esse plano, atendendo os seus objetivos. Como eu disse, as diferenças e as divergências vão permanecer, visão política, time para quem torce, religiões, crenças religiosas, raças e tantas diferenças que nós temos são inevitáveis, e é isso justamente que será a força deste conceito, a pluralidade, a diferença, porque isso é um valor para nós. As diferenças que nós temos não nos fazem mais fracos, mas sim mais fortes. Esta visão de tantos anos que estará presente nesse conselho vai nos dar força e fôlego para ter uma tração enorme nesta retomada. Então, mantenham sempre o coração aquecido, o ânimo firme, porque nós vamos precisar muito disso. As reuniões, também as interações vão demandar isso. Ouvir opiniões que às vezes a gente não concorda, visões diferentes do que a gente tem, mas ter a capacidade de processarmos tudo isso neste espaço para extrair o máximo de convergência e assim promover a reconstrução de forma ágil em favor da nossa população. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores.